Hoje é 21 de maio de 2026. Estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico de Romanos. Amém. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Por estarmos aqui mais uma vez. Amém. Nos reunimos em torno da tua palavra. Amém. Declaramos que precisamos da tua palavra. Amém. Tua palavra que nos encoraja, amém, nos fortalece espiritualmente, amém, nos alimenta. Senhor Jesus, amém, nós pedimos que o Senhor abra para nós esse livro de Romanos, amém, continue a falar conosco, amém, nós dependemos totalmente de Ti. Amém. Senhor, abençoe cada um que está aqui, amém, nessa sala, amém, também abençoe os que entrarão no canal do YouTube. Amém. Senhor, que o Senhor fale para dentro do coração de cada um. Ó Senhor, como precisamos de Ti. Amém. Venha nos ungir, Senhor. Amém. Ungir nossa boca, amém, ungir nossos ouvidos. Amém. Queremos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Semana passada, então, nós encerramos o estudo falando a respeito de invocar o nome do Senhor Jesus, que é tanto para a nossa salvação da perdição eterna, quanto para a nossa salvação diária, como para nós desfrutarmos das riquezas espirituais do Senhor Jesus. E falamos vários versículos, que é uma prática bíblica, é uma prática que nos leva ao Espírito, por isso nós devemos realmente praticar o invocar o nome do Senhor. Como eu falei na semana passada, eu tenho bastante sentimento por essa questão de invocar o nome do Senhor, bastante encargo de transmitir, de praticar e de falar e ajudar outros a praticarem também. Então, eu gostaria de citar mais alguns versículos, pode ser? Eu gostaria de citar Estevão, no capítulo 7 de Atos. O Estevão foi um irmão em Jerusalém. Ele era um dos diáconos que serviam às mesas e era um homem cheio do Espírito, boa reputação, página 1438, Novo Testamento, né? E o Estevão também estava falando as coisas da nova aliança, e muitos judeus que não fizeram essa virada, tá certo? E foram contra Estevão, e ficaram muito irados com Estevão, falando que ele estava falando contra o templo, contra a lei, contra Moisés e tal. E não é bem assim. Mas eles fecharam o coração para Estevão e para o que Estevão estava falando, e fizeram um julgamento de Estevão e, por fim, apedrejaram Estevão. E quem estava segurando as vestes das pessoas que apedrejavam ali, cuidando era o guarda-volume, vamos falar assim, daquela situação, era Paulo. Paulo estava ali presente naquele momento. E enquanto eles estavam apedrejando lá, Paulo estava olhando as roupas dele, né? Acho que a roupa atrapalhava para lançar a pedra. Então eles queriam ter bastante liberdade para lançar com força, tá certo? Então Paulo ficava com as vestes para esse apedrejamento. E aí no capítulo 7, como eu falei aqui, versículo, acho que é interessante ler desde o 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Tal era a raiva, né? Sentimento de raiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o Paulo, e apedrejavam Estevão, que fazia o quê? Invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então veja, o Estevão era alguém que invocava o nome do Senhor. Amém. E naquele momento em que estava sendo apedrejado, ele estava invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Também Atos capítulo 22, agora nós vamos ver que esse mesmo Saulo, que era o Paulo, como falei, ele... Só para esclarecer, por que Saulo e por que Paulo? Saulo, na verdade, é igual Saul, do Antigo Testamento, o primeiro rei lá de Israel. E Paulo é o nome romano dele, tá? Ele era um cidadão romano, ele nasceu numa cidade da Judéia, mas que tinha lá o governo romano, tá? Então ele era um cidadão de dupla nacionalidade. Ele era um cidadão romano, por nascimento também. E aí no capítulo 22, versículo 16, na página 1466, aqui fala o seguinte, ele está dando testemunho da experiência de conversão dele, e ele cita essa parte aqui. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ele está falando que quando ele foi batizado, o Ananias falou isso para ele. E agora, por que te demoras? Vamos ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, aquele que perseguia aqueles que invocavam, estava ali apoiando a morte de Estevão, que também invocava o nome do Senhor. Agora ele foi batizado, fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. E essa prática também deve ser todos os dias. Então, Salmo 116, versículo 2. Antigo Testamento, lá no meio da Bíblia, Salmo 116, 838. Versículo 2. Salmo 116, versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vou repetir. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo todos os dias. Invocá-lo sempre. Isso é algo que nos salva, que nos protege, que nos livra de muitas coisas. Um dia a gente vai saber de quantas coisas nós fomos livrados por invocar o nome do Senhor. Tá certo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, também tem muitos outros versículos que falam sobre invocar o nome do Senhor. Eu só citei alguns aqui, senão a gente pararia o estudo bíblico de Romanos e faria um estudo de invocar o nome do Senhor. Certo? Mas vamos em frente aqui agora no capítulo 10 de Romanos, versículos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia.
Então, Paulo está falando aqui, como é que vão invocar se ninguém levá-los a crer em Jesus? E como vão crer se não ouviram? Tá certo? E como ouvirão se ninguém chegar lá para pregar para eles? E aí ele fala, por isso tem que ir até eles, tem que ir até as pessoas. Por isso que ele cita aqui, é um trecho de Isaías também. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como é que são os seus pés? São bonitos? São formosos? Ou são feios? Bom, aqui fala que os pés de quem prega, de quem leva as boas novas, de quem leva o evangelho, são formosos. É claro que é uma expressão, tá certo? Mas quão bem-aventurada é aquela pessoa que leva o evangelho, que prega o evangelho. Você sabe que tem o oposto aqui mesmo em Romanos, capítulo 3. No capítulo 3, por exemplo, versículo 13, aqui nesse texto está falando que não tem nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, tal. E no 13 fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ordem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então aqui, de um lado negativo, os pés são velozes para derramar sangue. Então aqui nesse mesmo livro a gente vê duas citações de pés aqui. Pés que levam palavra da salvação e pés que levam morte, certo? São velozes para derramar sangue. Agora, vamos olhar para os nossos pés. Como é que estão os nossos pés? São velozes para derramar sangue ou são formosos para pregar as boas novas? Espero que sejam formosos. Mas aqui Paulo está fazendo algumas perguntas que é para nós refletirmos. Como que as pessoas vão invocar aquele em quem não creram? Aquele que não foi apresentado para elas? E como vão crer naquele de quem nada ouviram? Então, alguém tem que apresentar, alguém tem que falar, alguém tem que pregar. E aí ele fala, e como pregarão se não forem enviados? E ele encoraja, os pés daqueles que pregam o evangelho são formosos. Isso quer dizer o quê? Que nós que recebemos o Senhor, nós cremos no Senhor. Amém? Nós cremos. Nós invocamos o Senhor? Invocamos. Invocamos porque cremos. Cremos porque ouvimos. Ouvimos porque alguém pregou. E alguém pregou porque veio até nós, foi enviado. Então, aqui é para despertar. Quem vai pregar? Quem vai pregar agora? Hã? Quem que vai pregar? Nós, exatamente. Quem são os enviados? Nós. Nós que já cremos, nós que já ouvimos, nós que já invocamos, então nós podemos pregar o Evangelho. O Evangelho, como nós vimos aqui em Romanos mesmo, capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é algo assim, misterioso. A gente fala, a gente prega, a palavra sai da nossa boca, entra nos ouvidos da pessoa, vai lá no coração da pessoa, trabalha ali, e a pessoa abre o coração e crê. A fé entra na pessoa. Isso é um processo maravilhoso, misterioso, miraculoso, mas maravilhoso. Com esse falar, pessoas são convertidas. Pessoas mudam a sua história. Aleluia. Então, nosso desejo é o quê? Levar o Evangelho a todas as pessoas. Amém? É isso que Paulo está encorajando. Tá certo? Aqui todos ouviram? Amém. Aqui todos creram? Amém. Aqui todos invocam? Amém. Amém.
Então podemos falar assim, aqui todos podem levar as boas novas? Amém. Aleluia. Todos os pés aqui são formosos? Ninguém tem joanete, nada disso. Calos, olho de peixe, não tem nada disso. Tudo olho, tudo peixe, tudo pezinho formoso. Aleluia. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então veja bem, nossa função, podemos dizer assim, é levar o Evangelho. É falar. Mas todos vão crer? Não, nem todos vão crer. Nós podemos apresentar o Senhor, podemos dar testemunho, e também queria falar assim, a gente não precisa fazer da pregação do Evangelho uma coisa complicada. A gente pode simplesmente dar o nosso testemunho. Não sei, talvez cada um aqui tenha um testemunho para falar a respeito de como creu no Senhor, do que aconteceu na sua vida. Mas, por exemplo, alguém poderia falar assim, olha, eu era uma pessoa irritada. Qualquer coisa me irritava, mas depois que eu criei no Senhor, eu me acalmei. Eu era alguém com pavio curto, agora meu pavio já se alongou um pouquinho mais, já é um pouco mais comprido. São experiências que realmente, quando Cristo vem para dentro de nós, muda a nossa vida. Eu era ansioso pelo amanhã, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. E hoje eu entrego tudo na mão do Senhor. Não é uma experiência? É uma experiência. Então isso também é um testemunho e é uma pregação do Evangelho. Às vezes, sua atitude diante das pessoas já está pregando o Evangelho. Às vezes você está numa rodinha de pessoas, num círculo de pessoas, que estão todas preocupadas com alguma coisa, com a situação do país, não sei o quê, e você está tranquilo. Estou dando um exemplo, né? Você está tranquilo e alguém pode falar, como acontece muitas vezes, puxa, eu queria ter essa paz que você tem. Certo? Eu queria ter essa paz que você tem. Parece que nada afeta você, ou essas coisas não te incomodam. Então. Aí você pode falar, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo o meu Senhor. Amém. Amém. Não é assim? É isso. Então nós temos a experiência. Nós cremos no Senhor, nós ouvimos a palavra e nós invocamos o Senhor. E nós temos alguma experiência. A atitude de crer da parte de quem ouve o que a gente está falando é dela. Nós não podemos fazer nada, forçar nada. Mas nós temos essa missão, vamos falar assim, essa responsabilidade de transmitir a palavra. Eu me lembrei de uma palavra em Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel é depois de Isaías, Jeremias, e daí vem Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Depois de Lamentações. Depois de Lamentações. Ezequiel 3, 17, a partir da página 1090. Versículo 17, né? Eu falei, pode começar o 16, fala assim: Findos os 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. O que é um atalaia? Vocês sabem o que é atalaia? Atalaia? Atalaia. Atalaia é um vigia, né? É aquele que ficava na atalaia, bem assim, até a torre atalaia ali, onde fica
numa fortaleza, por exemplo, fica uma torre lá e fica lá o vigia, vendo se vem algum inimigo, alguma coisa. Se vier um inimigo, ele tem que dar um sinal lá, ou tocar trombeta, alguma coisa assim. Então esse é o atalaia, é o vigilante ali. E ele tem que anunciar. Então, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Pesado, né? Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Quer dizer, isso aí é para reforçar nossa função, nosso encargo de pregar a palavra. Se tem a oportunidade, nós precisamos pregar a palavra, pregar o evangelho, levar as boas novas. Amém? Se a pessoa se converter, aleluia. Se a pessoa não se converter, você está isento, tá certo? Aí é a responsabilidade de quem ouviu e não deu ouvidos. Amém? Ó Senhor Jesus. Então isso é para reforçar o nosso sentimento, né, pelo Evangelho. Voltando para Mateus 10, versículo 17. O que eu falei? Falei Mateus? Ai, ai, ai. É Romanos, gente. É Romanos que nós estamos vendo. Vamos lá. Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim, também pode ser traduzido dessa maneira. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, isso aqui é um fato, é algo que nós devemos entender. É assim que acontece. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Essa aplicação de receber a palavra, receber a fé, ela não é apenas na situação inicial, mas ela é algo constante na vida cristã. Nós precisamos ouvir a palavra com fé, receber a palavra, apreciar a palavra, e essa palavra traz a fé, traz mais espírito e vida para dentro de nós. E nós crescemos em vida. Então a palavra continua trabalhando em nós. Mesmo que eu já crie no Senhor, eu continuo apreciando, recebendo a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Quando a gente fala ouvir, o ler também é o ouvir. Quando você lê, você está ouvindo internamente, não está? Você está ouvindo a palavra porque você está lendo a palavra. Irmãos, é tão importante nós termos contato com a palavra diariamente, porque diariamente nós podemos ser enganados, nós podemos ser atrapalhados pelo inimigo, levados a pecar, etc. e tal. Então, diariamente nós precisamos da palavra do Senhor, vindo para dentro de nós, trabalhando em nós e operando milagres em nós. A gente não sabe, a gente não tem noção, mas quanto mais a gente ouve a palavra, mais algo vai sendo trabalhado em nós e a nossa vida muda, nossas atitudes mudam, nossas ações mudam, sem você fazer muito esforço. Mas por quê? A palavra entrou em você. A palavra construiu algo em você. Amém? Então nós precisamos realmente dessa palavra. Para reforçar a questão que a fé vem pelo ouvir, vamos ver aqui João capítulo 5, versículo 24, na página 1394.
João 5, 24. Vou ler. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouve a minha palavra. Quando a gente fala a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deu para entender? É a palavra de Cristo, é a palavra do Senhor. É você que está falando, mas não é propriamente a minha palavra, é algo que o Senhor nos dá e nós transmitimos, e essa é a palavra do Senhor e opera nas pessoas. E quem ouve a palavra do Senhor, crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Página 1536. Versículo 2, capítulo 3 de Gálatas. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que também pode ser pelo ouvir de fé. Tá certo? Então nós recebemos o Espírito pela palavra, pelo ouvir de fé. E aí nós recebemos o Espírito. O versículo 5 também fala o seguinte: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé, ou pela pregação da fé. Então aqui fala, recebemos o Espírito pela pregação da fé ou pelo ouvir da fé, e aqui fala, nos concede, quer dizer, algo que não só recebemos aquele dia, mas nos concede constantemente, quando nós recebemos a palavra. Concede o Espírito e opera milagres entre vós. Não fique pensando em milagre de transformar essa água aqui em vinho, tá? Não, mas o milagre que está acontecendo em você. Eu posso falar, muito milagre acontecendo em mim. E é pelo ouvir da fé. Eu estar aqui falando com vocês faz parte do milagre. Podem ter certeza disso. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 13. Sem contar que apenas parar nosso dia para reunir em torno da palavra de Deus já deve ser um milagre, não é verdade? Versículo 13 de Efésios 1, então, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Amém? Vamos ler alguns versículos também que reforçam nossa necessidade de estar sempre em contato com a palavra de Deus e receber pela fé. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 2. Isso. Versículo 1. 2, 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Quando? Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Senhor Jesus. Versículo 2 do capítulo 4 de Hebreus também. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ouviram, não receberam, não veio a fé. Endureceram o coração. Aqui fala de perverso coração, de incredulidade. Veja que ser incrédulo é uma coisa perversa. Tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 1560. Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Porque a palavra está operando? Porque creram, porque receberam, porque acolheram. Não é só, como falava, né? Entra por aqui e sai por aqui. Não, entra por aqui e vai lá, no coração. Recebe, acolhe. Então, ao ouvir a palavra, nós devemos acolher. E aí, para concluir essa parte, então, vamos ler também Tiago, capítulo 1. Tiago Scarpelli. Não é o Tiago Scarpelli. 1598. Página 1599, para ser mais exato. Capítulo 1, versículo 21. Vamos ler juntos? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão a palavra que está sendo semeada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Sua alma precisa de salvação? Sim. A minha também. A nossa alma precisa. Essa palavra ela é poderosa para trabalhar, para operar em nossa alma e salvar a nossa alma. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, infelizmente, alguns resistem ao falar de Deus. Quando chega para eles o Evangelho, fecham a porta do coração. Mas o nosso desejo e obrigação, podemos dizer assim, é pregar o Evangelho
a todos. Quem vai ser salvo? Vou falar para um grupo de 10 pessoas. Quem vai ser salvo? Pode ser que nenhum. Pode ser os 10. Pode ser que um. Valeu a pena? Sim. Pode ser que nem, os 10 não receberam, mas, sei lá, talvez alguma coisa ficou incomodando. E uma outra ocasião que ele ouvia a palavra, ele abre o coração. Pode acontecer ou não? Sim. Você ouviu a palavra uma vez só? Ou várias vezes? Um dia abriu, né? Um dia abriu. Então, nós não devemos, como Paulo disse, por isso não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Voltando para Romanos, capítulo 10. Romanos, tá certo? Capítulo 10. É que eu fiquei uns 2 anos falando Mateus, não foi? Então, desculpa aí. Versículo 18. 10, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então, novamente estou falando aqui que o Paulo está querendo causar um ciúme, né, do povo que está recebendo o que recebeu, e eles estão fechados para o Senhor. Na verdade, eles teriam a primazia, o direito primeiro de receber. Por isso que sempre fala, primeiro do judeu, depois do gentio. Mas eles se fecharam, tá certo? E aí, o 21 fala assim, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, essa palavra contradizente nos leva a entender assim, que é um povo contraditório, mas quer dizer que fala contra, é isso. É o do contra. Deus fala uma coisa, eles distorcem ou falam o oposto. Não vamos jogar pedra nos judeus, não, porque às vezes a gente faz isso também. Às vezes Deus fala de uma maneira e a gente quer entender de outra. Ou a gente quer que seja de outra maneira. Tá? Que convém, exatamente. Então, esse povo contradizente, às vezes sou eu também. Às vezes é você. Então, a gente precisa aplicar a palavra para nós também e sermos advertidos. Não é verdade? Falar contra o que Deus está falando, querer falar diferente do que Deus está apresentando, não concordar, fazer assim, não concordo. Então, isso é até algo que está acontecendo hoje de uma maneira, às vezes sutil e às vezes descaradamente também. Por quê? Porque, vamos dizer, a sociedade, ela caminha de acordo com a palavra de Deus? Não. Ela caminha de uma maneira alheia à palavra de Deus e contrária à palavra de Deus, tendo ações que ofendem a palavra de Deus e etc. e tal, ofendem a Deus. Mas, às vezes, as pessoas querem normalizar essas atitudes, mesmo diante da palavra de Deus. Mesmo cristãos querem normalizar atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Isso é ser contradizente, não é? Isso é falar o oposto ao que Deus está falando. Então, hoje nós vemos grupos cristãos, ou pelo menos chamados grupos cristãos, que têm
comportamentos normalizados de pecado. Você já conhece grupos assim? Tem grupos assim. Normalizaram determinado pecado, alguns pecados estão normalizados. Eu não sei, vocês já ouviram até falar que tem uma facção criminosa, que é facção evangélica? Não, nós sabemos que tem o PCC, CV e tal. E tem uma outra facção que se chama facção evangélica do crime. É verdade. Está entendendo? Esse é um outro extremo, né? Mas coisas assim estão acontecendo até no meio da cristandade. Então nós não podemos jogar pedra no povo judeu e achar que está tudo bem com a gente. Nós também temos que ver a nossa condição e diante dessa coisa. Não sei se vocês já ouviram, mas tem pregadores que falam que a Bíblia precisa ser atualizada. Certo? Como atualizar a Bíblia? A Bíblia vai ter que ser de acordo com o que nós estamos vivendo aqui. Toda essa libertinagem aqui, toda essa permissividade, vamos mudar a Bíblia, porque a Bíblia ficou para trás. Entendeu? Existe isso? Infelizmente, existe. Então, esse povo contradizente não é só o povo de Israel, infelizmente. Mas tem muitos cristãos também que são um povo contradizente. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado para não sermos nós um povo contradizente. E aqui, olha, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. O Senhor mandava profetas, o Senhor mandava palavra para eles se voltarem ao Senhor, para se arrependerem e tal. Então é isso que está falando. Todo dia estendia as mãos, todo dia mandando profeta, todo dia mandando palavra, todo dia tratando com o povo. A maneira do Senhor tratar, muitas vezes, ia lá, reis, por exemplo, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém, levou cativo todo o povo de Jerusalém para a Babilônia. Tudo isso aí é para que o povo se tocasse, tá certo? E se voltasse para o Senhor. Então, todo dia estendia a mão, o povo rebelde. Mas por quê? Porque eles foram após outros deuses que não são Deus, né? Então, vejam, essas coisas acontecem e também uma coisa que acontece muito forte é questão da tradição. Vamos ler Mateus 15. Mateus capítulo 15, página 1269. Vamos entender aqui, ó. A partir do versículo 1 eu vou ler para vocês. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição? Transgridem o quê? A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, você transgredir uma tradição é uma coisa, e transgredir o mandamento de Deus. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim fizestes o quê? Invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso é ser um povo contradizente. Então eles criaram uma tradição
que ia contra um mandamento. Então, se eu falar que o que eu posso fazer para o meu pai e para a minha mãe, eu não preciso fazer, porque eu vou servir a Deus de uma maneira ou de outra, sei lá o que eles inventavam. Mas aqui o Senhor falou assim, vocês invalidaram a palavra de Deus por causa de uma tradição de vocês. Vocês inventaram essa tradição, se tornou uma tradição, né? Mas é fora do que Deus falou. Então, essa palavra que eu considero bastante forte, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, pensa bem, eu tenho aqui a palavra de Deus e eu tenho aqui a tradição. Quem vale mais? O que vale mais? Qual tem mais peso? Diante da sociedade, se eu não fizer aquilo tradicional, eu vou ter problema. Não é verdade? Mas e diante de Deus? Deus não vai me acusar como as pessoas fazem, às vezes faz cara feia, como diz, vira a cara, fica de mal, não conversa mais, ou coisa assim, né? Isola, tal. Deus não vai fazer isso. Mas o que é mais grave? Mais grave é você não cumprir a palavra de Deus. Certo? Então aí a gente precisa também avaliar o que nós estamos fazendo. Estamos seguindo uma tradição de homens ou queremos seguir a palavra de Deus? Por isso, não sejamos um povo contradizente. Rebelde e contradizente. Amém? Ó Senhor Jesus. Essa palavra contradizente me despertou muita coisa. Então, acredito que nós também fomos despertados, né? Amém. Vamos entrar no capítulo 11 de Romanos. Eu vou ler os versículos aqui e fazer breves comentários. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo estava falando, não, Deus não rejeitou, eu estou aqui, eu sou israelita e eu sou da tribo de Benjamim e também não fui rejeitado. Eu sou do povo de Deus e sou um cristão. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Elias, lá no passado, ele achou que estava sozinho, como profeta de Deus. Mas aí ele faz essa oração, fala isso para o Senhor responde, que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Porque o povo de Israel estava sendo levado a adorar ídolos. Esse ídolo aqui, Baal, servir a Baal. E aqui o Senhor falou para ele, não, tem 7.000 que você não sabe, mas tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém. Então, graças a Deus, a gente sempre crê que tem mais irmãos por aí que estão sendo fiéis, como a gente quer ser também. Versículo 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E aqui podemos falar, Paulo, certamente, era um desses, como também todos aqueles que creram no Senhor Jesus, nesse momento aqui, estavam vivendo na realidade da graça, né? Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa
em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Acho que assim, Paulo está falando, ó, quem crê faz parte do remanescente. Quem não crê faz parte desse povo duro aqui. E ele pôde falar, eu criei. Eu faço parte da eleição de Deus, eu faço parte. Então, irmãos, como a gente tem reforçado, essa parte de Romanos 9, 10, 11, Paulo está sendo bastante incisivo com relação aos judeus, para que eles se voltem ao Senhor Jesus, para que eles recebam a graça, sejam justificados pela fé, tá certo? E muitos endureceram, muitos resistiram, mas quem abriu o coração, esse faz parte dos eleitos de Deus. Amém? Amém? Tanto como herança lá do Antigo Testamento, como a realidade no Novo Testamento. Então nós vamos parar por aqui e semana que vem a gente continua no capítulo 11, 11 já, olha só que progresso, versículo 11, tá bom? 11, 11. E aí, semana que vem tem estudo, na outra semana nós não teremos, mas a semana que vem tem. Está acabando. Amém. Jesus é o Senhor.